Tinha pensado numa coisa para fazermos antes. Falta só mais um estudo, se Deus quiser, para passarmos para o Novo Testamento. É verdade, estamos quase a começar em Mateus, mas eu tinha pensado assim numa coisa louca, que nem falei com nenhum dos responsáveis da igreja, eu acho que eles não vão levar a mal, de fazer uma sessão, antes de passar para Mateus, de respostas a perguntas que possam ter do Velho Testamento todo. Mas para isso precisava que na próxima quarta, que me as entreguem, para eu ter depois o meu tempo para me preparar para dar as respostas. Se eu vir que não há perguntas, então eu sigo para Mateus, ok? Portanto, porque pode haver coisas que nós falámos durante este Velho Testamento todo e que possam ter ficado no ar e que possam merecer uma análise mais profunda ou gostariam de ver mais abordado. E é uma oportunidade única de nós, antes de mudarmos de um Velho Testamento para o Novo Testamento, podemos abordar essas questões. E era uma sugestão, era uma ideia que eu tinha, mas só depende de vós. E aqueles que nos ouvem, se quiserem enviar, podem enviar para mim perguntas, davidlmgomes@gmail.com. Não estou a anunciar nada demais, é o meu e-mail, mas é poderem enviar se tiverem alguma questão e então até poderão ter uma pergunta que poderá ser interessante para todos. Temos 15 dias, portanto, até à próxima, não é esta, a próxima quarta, a outra quarta, ok? E depois vou ter 15 dias para me preparar. Se não tiver perguntas, abordarei Mateus. Se tiver perguntas que valha a pena, abordarei as perguntas que foram colocadas. Então, não sei se leram Sofonias, são 3 capítulos, portanto, eu espero que tenham lido Sofonias. E o Ageu também, portanto, são livros pequeninos. E eu vou começar de uma forma como eu comecei. Eu vou-vos ensinar uma música que está em Sofonias. O Nando abriu os olhos agora. Eu, quando estava a estudar isto, percebi que havia uma música do antigamente, que os americanos conhecem muito bem, mas a velha guarda deles. Portanto, estão a ver as nossas músicas antigas? Eles também as têm. E há uma música que é um versículo, que é Sofonias 3,17. E que diz assim: o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar. Ele se deleitará em ti com alegria, calar-se-á por seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. E esta música é tipo aquela, tipo, fica connosco, e depois uns cantam por cima uns dos outros, e aquilo faz assim um canon interessante. Eu não vou cantar 3 vezes ao mesmo tempo, só vou cantar uma voz. Nem vou pedir para ninguém vir cá cantar a segunda voz, porque não é fácil. E eu traduzi o melhor possível, e eu vou tentar. O Senhor teu Deus poderoso está no meio de ti. Ele se deleitará em ti com alegria. Calar-se-á por amor, se alegra em ti com júbilo. Calar-se-á por amor, se alegra em ti com júbilo. Este é o versículo 3:17. Vou cantar outra vez. O Senhor teu Deus poderoso está no meio de ti. Ele se deleitará em ti com alegria. Calar-se-á por amor, se alegra em ti com júbilo. Calar-se-á por amor, se alegra em ti com júbilo. Pronto. Feita a exceção, vamos continuar com o estudo. Mas queria ensinar uma música nova que eu aprendi e que achei que poderia ser interessante. Até parece que o livro de Sofonias é um livro de júbilo, mas aquela imagem não tem muito a ver com esta música. Pois não. Eu estou-vos a mostrar a parte final de Sofonias. E como sabem, na Bíblia, tudo termina com um raio de luz. Por pior que seja o cenário, Deus faz questão de terminar os piores livros com um raio de luz. E Sofonias não foge à regra. A maioria dos crentes nunca estudou este livro. Vocês não digam que sim, porque eu sei que não. Não é um livro que todos nós estudamos com facilidade. Até porque está metido no meio destes livros muito pequeninos. Está na zona escura da Bíblia. Há quem diga que esta é a zona escura da Bíblia. E que raramente lá vamos, porque aquilo é tudo muito pequenino. E quando começamos a ver, é só desgraças, dia do Senhor, vamos para Salmos. Então rapidamente saímos de lá. O tema deste livro é julgamento. Porquê? Porque está-se a aproximar a Babilónia,
que vai arrasar Judá. Mas no final do julgamento, capítulo 3 de Sofonias, temos o esplendor e glória. Deus nunca fala em julgamento sem falar também na recuperação do julgamento. Ok? Deus nunca trata o homem com julgamento sem lhe mostrar depois a porta da bênção. Sempre foi assim, sempre será assim. E no meio da mensagem mais negra, há sempre alguma mensagem de esperança, como a que cantámos há pouco. Se eu vos dissesse, onde é que está esta passagem? Não, está em Salmos. Este versículo. Não, está em Sofonias. Para vos mostrar que, apesar da desgraça que vai haver, há sempre uma mensagem de esperança. Imaginem esta história. Uma criança está num quarto a gritar e está a gritar tanto que a mãe vai se agarrar a ele, essa criança. O pai, neste caso não é o pai, aparece uma pessoa, um homem, que entra nesse quarto e olha para a criança e sai do quarto. Vocês acompanhem-me, está bem? A criança está a gritar, a mãe agarra-se à criança, entra um homem no quarto e olha para a criança e sai do quarto e vai fazer uma chamada telefónica, fala com outro homem e ele sai dessa chamada telefónica, pega na criança, arranca a criança dos braços da mãe, leva no meio da noite para uma zona escura da cidade, para um prédio obscuro, e no quarto andar deixa a criança nas mãos do tal homem que estava a falar ao telefone. Homem esse que lhe espeta uma faca na barriga da criança. Calma. Eu estou bem. Eu não me passou nada pela cabeça. Se eu vos contar esta história assim, vocês pensam, esses dois homens merecem ser punidos severamente, mortos, estropiados, tudo e mais alguma coisa. Agora vou-vos contar a mesma história por outra perspectiva. Essa criança estava no quarto, com uma dor enorme no estômago. A mãe procurou abraçar para a acalmar. O pai entra no quarto, sem saber o que fazer, liga para o médico. O médico diz, pega nela e leva rapidamente para a minha casa, que eu faço uma operação de urgência. Ele pegou na criança, levou para o tal sítio esquisito, no quarto andar, num prédio soturno. Ele, de facto, espeta-lhe uma faca, mas é o bisturi, para salvar a criança de uma morte certa. E, de repente, a história mudou toda. Estão a ver? Deus ama o seu povo para o abençoar, mas também o seu amor também existe muitas vezes quando incide o bisturi da dor. Porque muitas vezes o bisturi da dor é para o salvar. Se aquela criança não tivesse sido intervencionada, morria. Se Judá continuasse no caminho em que estava, sem passar pela punição, ficava cada vez pior. Aquela punição babilónica foi o bisturi daquele médico que retirou uma gangrena maior dentro de Judá e que a preparou para ser purificada mais tarde. Percebem? O mesmo Deus que ama também revela esse mesmo amor pela dor, porque a dor é o bisturi de Deus para remover males maiores, para preparar o caminho para depois podermos cantar músicas como estas, no capítulo 3 de Sofonias. Deixa-me apresentar-vos duas palavras hoje, pré-exílio e pós-exílio. O pré-exílio fala-nos do tempo antes de Israel ser levada para a Babilónia. O pós-exílio fala-nos do tempo depois de Israel já estar na Babilónia. Ok? Porquê que eu estou a dizer isto? Porque o Sofonias fala ao povo no pré-exílio, antes de ir para a Babilónia, e é o último. Ele era contemporâneo de Jeremias, mas há quem diga que ele foi mesmo o último a fechar a porta. E Ageu é o primeiro depois do exílio. E temos aqui uma porta a fechar, outra porta a abrir. Eu até pensei em pôr isto, e já explico porque é que eu pus isto, ou pensei em uma porta a fechar, outra a abrir. Porque vemos o que fechou a porta e o Ageu o primeiro a abrir. E a divisão é exílio, pré-exílio, pós-exílio. Estão a acompanhar? Por isso é que faz sentido abordar estes dois livros como um pack. Sofonias comunica a mensagem de destruição. Está iminente. O Ageu preocupa-se em passar a mensagem da recuperação. Estão a ver? Pré-exílio, pós-exílio. Entrando em Sofonias. Sofonias foi, como eu disse, contemporâneo de Jeremias. E muitos creem que ele terá sido o que fechou a mesma porta. Sofonias 1:1. Palavra do Senhor vinda a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Sofonias foi bisneto, sabem de quem? De Ezequias. Ok? O tema de Sofonias é bênção após a provação. Bênção após a provação.
Este livro tem 3 capítulos. Eu tenho que falar mais devagar, porque depois vocês dizem que eu falo muito depressa. O primeiro capítulo fala de uma análise interna, em que Sofonias faz uma análise interna aos pecados de Judá, e devido aos pecados de Judá, ele merece e tem que levar o bisturi da dor para corrigir isso. Capítulo 2, isso é o capítulo 1. O capítulo 2 faz uma análise ao seu redor, em que Deus lida com os pecados dos povos à volta de Judá, que fizeram 30 por uma linha a Judá, e que Deus vai castigá-los também. E o capítulo 3 fala-nos de uma análise a longo prazo, Israel a longo prazo, a futura glória e bênção de Israel. Estão a ver? Capítulo 1, análise interna aos pecados de Judá e como Deus vai reagir e tratar através da dor. Capítulo 2, análise ao redor contextual dos povos à volta de Judá. Capítulo 3, análise a longo prazo, para como Israel vai se transformar um dia mais tarde. Uma mensagem de esperança. Versículo 4. Estenderei a minha mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém e exterminarei deste lugar o resto de Baal e o nome dos camarins com os sacerdotes. Baal corresponde ao Deus falso da fertilidade. Lembram-se todos de Elias no Monte Carmelo, em que Deus arrasou completamente aqueles profetas? Ok? O Baal ainda anda aqui. E pelos vistos aquele povo corrompia-se atrás deste falso Deus de Baal. Mas mais, versículo 5. Estenderei a minha mão contra os que estão atrás de Baal. Mas ele também estendia a mão contra os que sobre os telhados se curvam ao exército do céu. Eu quero-vos dizer que havia uma tipologia habitacional em Israel, que é a casa típica de Judá, em que é tipo a casa de algarvia, que eu gosto muito, que tem aqueles terraços lá em cima. Estão a ver? Quase todos têm assim aquelas casinhas. E segundo os entendidos, eles tinham altares no próprio terraço aos deuses do céu, às estrelas, ao sol, que neste caso tinham um nome, esse falso deus, que era Malcã, ou Milcom. Eles sobre os terraços adoravam cada um ao exército do céu, às estrelas, etc. Jurando ao Senhor, a Yahvé, mas jurando também a Malcom ou Milcom. Ou seja, havia um sincretismo. Sincretismo é a adoração a Deus com outros falsos deuses, o que faz com que a adoração seja toda ela falsa. Agora, o que eu vos quero dizer é o seguinte. Temos aqui Baal e temos Malcom ou Milcom, que é outro nome para o deus falso Molec. Não sei se todos já viram falar sobre este falso deus Molec. Este falso deus Molec era o deus que pretendia mortes de crianças em sacrifício. Ok? E vocês podem achar tudo isto e dizer assim, Judá estava mesmo a precisar de uma grande coça, de uma grande tareia. Pois estava. E vocês até podem achar, nós hoje não estamos tão mal assim. Eu vou-vos dar alguns dados. O que estamos aqui a ver é astrologia pura e dura, e o que estamos aqui a ver é a morte de crianças. São os dois deuses. Ok? Agora vamos dar dados. Estados Unidos, neste momento, existem 40 milhões de pessoas que diariamente consultam a astrologia. Todos os dias, 40 milhões de americanos consultam a astrologia. Ok? É como se eles tivessem uns terraços e que fossem para o seu terraço olhar para as estrelas e perceber o que é que eu faço. Eu nunca percebi muito isso de deixem-me falar abertamente, aqui que ninguém nos ouve, que eu sei que nos ouvem, mas eu vou-vos dizer, eu não percebo porque é que as pessoas vão consultar as estrelas quando podem consultar o Criador das estrelas. Sempre fez confusão. Então as pessoas têm necessidade de consultar, mesmo os crentes, estou a falar de crentes, as estrelas e os horóscopos, quando podem falar com quem criou todos esses corpos celestes, é que racionalmente nem sequer faz sentido. Já nem vou pela questão da fé. Racionalmente não faz sentido nenhum. Continuando. Nós hoje, será que estamos melhor? 40 milhões só de americanos que todos os dias, eles próprios dizem que consultam a astrologia e quando eles dizem que consultam, há sempre muitos que não dizem que consultam também. Não é? Eu não consulto, consultam. Depois, existem 3 vezes mais astrólogos, médiuns e gente ligada ao tarô nos Estados Unidos do que registados pastores e anciãos de igreja e presbíteros, etc. 3 vezes mais. Continuando. Crianças mortas. O que é que vocês acham dos abortos hoje em dia? Quem é que mata mais crianças hoje em dia? Agora ou o Deus Moleque na altura? E aquele povo merecia castigo. Nós não merecemos. Nós merecemos muito mais. Porquê é que Deus não nos castiga? Porque estamos no período da graça e que tem uma paciência
enorme com este mundo. Mas claramente eu acho que nós merecemos muito mais castigo hoje em dia na nossa sociedade. Muita atenção. Versículo 6. Estenderei a minha mão também contra estes do versículo 6. Contra os que deixam de andar em seguimento do Senhor e os que não buscam ao Senhor, nem perguntam por Ele. Será que hoje em dia também há pessoas assim? Que deixam de seguir o Senhor? Quantas pessoas já estiveram aqui nestes bancos e já não estão? Mas quem são os bancos? Quantas pessoas já disseram que eram crentes e de repente abandonaram tudo? E quantos de nós até podemos estar nestes bancos, mas não buscamos a Deus? E que fazemos o papel de estar aqui presentes, mas chegamos a casa e ignoramos Deus? Sabem? É que este julgamento também é para pessoas assim. E Deus não gosta. Ele põe todos no mesmo pacote. A astrologia, o Deus Moleque e aqueles que se esquecem dele. Por vezes tendemos a caracterizar e a priorizar uns pecados mais do que outros. Esquecer-se de Deus está no mesmo pacote. E eu acho que não tenho a certeza. É muito mais grave e a pena de Deus é sempre mais pesada com aqueles que conhecem muito de Deus e que o deixam. Nunca se esqueçam disso. Versículo 10 e 11. E naquele dia, diz o Senhor, far-se-á ouvir uma voz de clamor. Estamos a entrar na fase das promessas de destruição. Desde a porta do peixe. Deixa-me falar sobre a porta do peixe. Isto não é estudo bíblico microscópico, mas de vez em quando tenho que parar para ir um bocadinho mais a fundo. Pelos vistos, existe uma porta em Israel que ele diz que é uma porta do peixe. Porta essa onde haverá um grande clamor. A porta do peixe era a porta virada a norte. Porquê? Porque era a porta que estava virada ao mar da Galileia. E era do mar da Galileia que vinha o peixe. Então a porta que recebia o peixe chamava-se a porta do peixe. Porque era a porta que apontava para o mar da Galileia. Essa porta mais tarde muda de nome para a porta de Damasco. Porque é a porta virada para norte também para Damasco. Ok? E é a porta onde vai toda a gente uivar, porque foi por aí que Babilónia entrou. Nabucodonosor invadiu Jerusalém pela porta do peixe. Pela porta a norte. Ele veio por norte. E por isso é que desta porta haveria uivos. Estão a perceber o contexto histórico e a ligação entre a estrutura de Jerusalém e a forma como a Babilónia viria a entrar? Continuando. Versículo 10. Eu estava a ler e parei no porta do peixe. E um uivo desde a segunda parte, e um grande quebranto desde os outeiros. Uivai vós, moradores de Mactés. Moradores de Mactés. Outro parênteses. Se olharmos com um drone, e não pode entrar drones em Jerusalém porque é proibido, aquilo a circulação aérea por cima da cidade é proibida, mas se tivéssemos a possibilidade de entrar em Jerusalém, estão a ver isto? É como se tivéssemos 3 vales. Um vale, 2 vales, 3 vales. Aqui, há alturas, montes, monte, monte, monte. E vale, vale, vale. 3 vales. O Kidron, o vale de Kidron, que é o vale que está colocado a leste do atual templo, okay, que está virado para o Monte das Oliveiras, onde está a Golden Gate, a Porta Dourada, supostamente. Há o Inon, onde era sacrificado as crianças para o tal falso Deus Moleque. E há outro vale, que eu não sei de cor, que é o Tiropeu, ou chamado dos criadores de queijo. Isto segundo os entendidos. No meio destes 3 vales, o vale que está no meio, também era chamado Mactés, que é o que está aqui. E neste vale era onde se faziam os negócios em Jerusalém. E por isso é que está aqui a dizer, no versículo 11, está arruinado, todos os carregadores de dinheiro são destruídos. Porque era no vale, era em Mactés, que era feito os negociatas, onde havia dinheiro a circular. Compra e venda, como havia o bazar, as praças, estão a ver? A título de curiosidade, é nesse mesmo vale de Mactés, onde hoje em dia está o Muro das Lamentações. Não é só aí, mas é também nessa zona desse vale. E, portanto, o facto de ser destruído, atenção aos carregadores de dinheiro que vão ser destruídos, é porque era Mactés, nesse vale do meio, que ia ser também arrasado e era aí que eram feitas as transações económicas. Avançando, versículos 14 e 15. O grande dia do Senhor está perto. A palavra dia do Senhor, já falei sobre isto, eu hoje vou falar de coisas que não falei sobre o dia do Senhor. A palavra grande dia do Senhor surge na Bíblia 26 vezes. Mas em Sofonias surge 18. 70% das vezes em que aparece dia do Senhor é em Sofonias. Portanto, se há alguém que é o expert em dia do Senhor, é Sofonias. Mas eu acho, mas isso sou eu a achar, quando ele fala em dia do Senhor, ele fala mesmo no dia do Senhor. Mais para a frente, quando o Senhor vier para julgar. E já vou falar um pouco sobre isso.
Mas eu acho que ele fala mais do que isso. É como se ele estivesse falando nisso, tendo em conta a proximidade da destruição que iria, ele está a fazer um reflexo desse dia do Senhor para o que vai acontecer. Ele aponta para o dia do Senhor e depois é como se ele quisesse dizer ao povo, atenção, mas haverá uma sombra do que vai acontecer, que vai ser muito mal, muito mais à frente, brevemente já através da Babilónia. Estão a ver o 2 em 1 que ele procura fazer? Eu acho que ele procura fazer isso. Ele aponta mais para o fim, para o dia do Senhor, mas faz uma ponta e diz assim, mas atenção, nós vamos ter um cheirinho disso agora já com a Babilónia. Preparem-se. Ok? E por isso é que ele cita tanto dia do Senhor, dia do Senhor, dia do Senhor, pela questão da destruição que a Babilónia iria infligir sobre Jerusalém. Capítulo 2. Vamos entrar na fase da análise em redor para as nações. Versículo 1. Congregai, ou congrega-te sim, congrega-te, ó nação que não tens desejo. Ainda que saia o decreto e o dia passe como pagana, antes que venha sobre vós a ira do Senhor, sim, antes que venha sobre vós a ira do Senhor. Versículo 3. Buscai ao Senhor vós todos os mansos da terra. Antes de chegar às nações, eu quero falar sobre mansos da terra. Mas antes, deixem-me só concluir que pontos prova o seu juízo, buscai a justiça, buscai a mansidão, porventura sereis escondidos no dia do Senhor. O que o Sofonista está aqui a dizer é, sejam mansos, porque a mansidão protege da destruição. É o que ele está aqui a dizer. O que é ser manso? Será que ser manso é ser fraco? A melhor definição de mansidão eu aprendi com os gregos. Eu vou-vos explicar. Pode ser que vocês hoje aprendam alguma coisa comigo. Não sei, espero que sim. É que a palavra no grego, mansidão, eles tinham que pegar nos cavalos, os cavalos tinham que ser domesticados, certo? Os cavalos são selvagens. E quando os cavalos de guerra gregos, estavam prontos para virem ter com os donos só pela voz do dono, eles empregavam a palavra manso. E então, qual é a interpretação que eu vejo aqui? O cavalo, quando vinha ter com o dono, deixava de estar preparado para a guerra? Não. Deixava de ser cavalo? Não. Tinha menos força? Não. Apenas respondia a pedido do dono e ia controlando a sua própria força. Ser manso é ser capaz de agir com a sua força sob controle. O cavalo de guerra, quando estava disponível para ir ter com o dono e aceitava ir, ele nunca negou quem era. Ele nunca negou a sua força. Apenas tinha a sua força sob controle. Ser manso é ser poderoso ao ponto de poder controlar a sua própria força. Então, quando o Senhor Jesus diz, venham ter comigo, coloquem sobre mim a minha carga porque sou manso e humilde, o Senhor Jesus está-se a autodenominar fraco? Não. Ele o que quer dizer é, eu tenho a minha força sob controle. Eu sou poderoso ao ponto de poder controlar a minha força. Estão a ver a expressão manso? Para mim, acho que é uma boa explicação do que é ser manso. É ser poderoso ao ponto de poder controlar a própria força. E o que ele está aqui a dizer é, aqueles que eu vou proteger são aqueles que são capazes de, tendo força, controlarem-se. Autodomínio. E esse eu protejo. Ok? Isso é mansidão. E como vêem, a Bíblia está cheia de exemplos. Quando Deus entra em juízo, há sempre alguns que safa. Olha, o dilúvio. Destruição total. 8. Deus protegeu 8. Pragas do Egito. Foi? Israel estava protegido. Os egípcios não. Deus protegeu os egípcios, os israelitas. Certo? E mesmo nós, Igreja Corpo de Cristo, nós vamos passar pela grande tribulação. Paulo diz em Tessalonicenses 5:9, primeira epístola, Deus não nos destinou para a ira. Até nós vamos ser protegidos, mas não pelos nossos méritos, mas pela obra de Cristo na cruz por nós, pelo que fez na cruz por nós. Ok? E, portanto, há sempre o cuidado de Deus proteger alguns. Mesmo na grande tribulação, haverá um punhado de fiéis que Deus vai proteger. Agora, qual é a conclusão que eu tiro daqui? Que Deus, quando julga, não julga de igual forma para todos. Deus julga sempre de forma criteriosa em função daquilo que cada um faz. Deus nunca tem a colher de pau, desculpe a expressão, apontada de forma igual para toda a gente. Deus dá de acordo com aquilo que cada um merece. Nunca se esqueçam disso. Isto é muito importante. E vemos isso desde Gênesis a Apocalipse. Literalmente. De Gênesis a Apocalipse, mesmo no julgamento, Deus faz julgamento diferenciado. Ok? O tema dia do Senhor é coberto em Mateus 24 e Lucas 21 e Apocalipse desde o capítulo 6 até o capítulo 19. Mas para resumir, que é o dia do Senhor, e vamos dar alguns vislumbres de uma coisa tipo, desgraçada, muito má, muito má. Quando o Senhor vier julgar, Ele vai abrir 7 selos, que correspondem a 7 destruições.
vai haver 7 trombetas que correspondem também a 7 cataclismos. Vai haver ações de fogo, de trevas, de granizo, de fumo, de queda de corpos celestes. Por exemplo, quando for aberto o 4º selo, 33% da população da Terra vai ser destruída. Quando houver a 6ª trombeta, e são 7, 25% da população será destruída. Estão a ver o cataclismo? E por isso é que a palavra de Deus diz. Aliás, é o contrário. O 4º selo são 25% e a 6ª trombeta 33%. Por isso é que ele diz que nunca houve tempo como este nem voltará a existir. Vai ser uma desgraça total. Mas mesmo nesse tempo Deus vai preservar alguns fiéis. Entramos na fase do livro onde Sofonias, onde é feita uma análise ao redor, ok? E, versículo 4, vemos Gaza. Gaza será desamparada, Askelon, Asdod, Ecrom, e falta aqui uma cidade dos filisteus. Os filisteus tinham 5 cidades, certo? Tinham Gaza, Askelon, Asdod, Ecrom. Tem que saber esta. Qual era a cidade do Golias? Gat. Gat não está aqui. Porquê que será? Não sei. Estava à espera que eu dissesse alguma coisa, não sei. Mas das 5 cidades só estão aqui 4. O que eu sei, isso eu sei de seguramente, é que depois do Nabucodonosor destruir as Filistias, eles desapareceram na história. Nunca mais ninguém ouviu falar sobre os filisteus. Foi Nabucodonosor que os arrasou. Ok? E eles que andavam a chatear Israel durante tanto tempo, e Deus encheu. Agora é a tua vez também. Então Deus deu conta dos filisteus. Desapareceram do mapa. Completamente. Mas não só. E é curioso, é que Deus faz uma destruição da seguinte forma. Primeiro apresenta a destruição a oeste, depois a leste. Depois a sul, depois a norte. A oeste, porque os filisteus estavam virados para o mar, foram os primeiros. A leste temos a zona da atual Jordânia. Moabe também foi destruído. Vimos aqui, versículo 8, os caras de Moabe vão ser destruídos. E os filhos de Amon também. A sul, etíopes, sereis mortos com a minha espada. Ok? E a norte, Nínive. Sírios serão destruídos. Babilônia cuidou deles todos. Destruiu-os a todos. Não só destruiu Jerusalém, como destruiu os povos à volta de Jerusalém que estavam contra Judá. Deus de uma assentada não só usou Babilônia para tratar de Jerusalém, de Judá, como para tratar dos povos que sempre maltrataram Judá. Nunca pensem, ele vai ficar impune. Não se preocupe com os outros. A gente preocupa-se connosco. Os outros é com Deus. Mas garanto-vos uma coisa. Deus não poupa ninguém. Aqueles que nos fizerem mal, Deus também vai tratar deles. Pode ser depois, mas haverá uma altura em que Deus vai tratar também deles. Nínive vai ser destruída 612 a.C. E é curioso, no versículo 13, nós vemos que Nínive ficará seca como o deserto. E na altura era uma zona super irrigada, uma zona luxuriante. E se forem ver, atualmente é um deserto. Com a Bíblia não se brinca. Alguns poderão estar a pensar, isto aqui é tudo muito difícil para Deus. Quer dizer, agora Deus de repente pega nas nações como se fossem fantoches e arruma a Síria para um lado, a Filistia, a Amon, a Etíopes, as grandes potências da época, tirando a Babilónia, e de repente arruma-as num saco. Sabe o que a Bíblia diz? Quem Deus é? Isaías 40:15, eu costumo citar isto muita vez, mas acho que é um versículo que explica quem Deus é e o poder que tem em relação a Deus e as nações. As nações são consideradas por Deus como a gota de um balde e como o pó das balanças. É que nem sequer dá para medir. Então, se as nações são a gota de um balde e o pó numa das balanças, qual é o problema de Deus arrumar de repente a Assíria, Etiópia, Filistia? É pó, é gota de um balde. E com Deus assim, nós volta e meia temos medo. Não é estúpido? Quando a gente pega nestes versículos e analisa-os a sério, se perante Nínive Deus arruma desta forma, e Nínive perante Deus é a gota de um balde, e é uma superpotência assoladora, então os meus problemas, o que é uma gota? Não é uma gota, deve ser ali um nanómetro da gota, ali uma coisa pequena. Não é nada. Portanto, temos que olhar para isto também como esperança. Capítulo 3, último capítulo de Sofonias, entramos a olhar a longo prazo. Versículo 9, isto é voo, está bem? Não posso ir com todo o detalhe. Mas eu queria citar este versículo. Porque então darei lábios puros aos povos. Há quem olhe para isto, para que todos invoquem o nome do Senhor, para que o sirvam com o mesmo espírito.
Há aqui, olha, para este versículo aqui, que já fala no fim dos tempos de restauração de Israel, a parte bonita da coisa, depois do castigo. E há quem ache uma coisa ou ache duas coisas. Uma coisa, há aqueles que acham que Deus vai dar uma linguagem a todos os povos sem profanação, sem erros, uma linguagem pura. Ok? E isso é visível aqui. Ok? Purificação na linguagem, é removido o profano, o impuro, etc. Há outros que acham mais do que isso. Acham que, além disso, haverá uma linguagem única entre os povos. Porque a tradução pode ser interpretada da seguinte forma: darei uma linguagem pura aos povos. Uma aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor. Reparem, eu já vou dizer qual é que eu acho. O reino é a aplicação do que havia antes do pecado, em muitas coisas. E antes, não se esqueçam que havia uma linguagem antigamente. Eu não sei se vai haver uma linguagem única entre todos os povos. Eu não vou pegar nisto e não vou deduzir isso. Mas não me admirava que houvesse novamente uma linguagem única. E até vos digo mais, e não me admirava que essa linguagem fosse o hebreu. Com isso não estou a dizer que vai haver. Mas não me admirava. O que eu sei é que vai haver uma linguagem pura. As pessoas vão falar sempre profanação. Ok? Mais do que isso não posso deduzir. Mas sabem que eu gosto de vos dizer algumas coisas para podermos todos pensar um bocadinho. E não me admirava que até isso fosse reposto. Linguagem única. Ok? Capítulo 3, versículos 15 a 17. O Senhor afastou os teus juízes, exterminou o teu inimigo. O Senhor, Rei de Israel, está no meio de ti e não verás mais mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se enfraqueçam as tuas mãos. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar. Ele se deleitará em ti com alegria, calar-se-á por amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Vocês conhecem este versículo? Já ouviram este versículo alguma vez? Já ouviram? Eu acho que sim. É-vos familiar, não é? Portanto, é uma referência ao reino milenial, em que Cristo reinará em Jerusalém. E quando lemos Ezequiel 10, é um versículo muito triste, é uma passagem muito triste, porque vemos a glória a sair do templo, a caminho do Monte das Oliveiras, bye bye. O que temos aqui é a glória de Deus a voltar. Estão a ver? Em Ezequiel 10 vemos a glória a sair. E o que nós temos aqui é a glória de Deus a voltar. E Deus a regozijar-se novamente no seu povo, com júbilo em Sião. Vamos para Ageu. Este livro, a par de Obadias, é o livro mais pequeno do Velho Testamento. Só que Obadias ganha, porque tem 21 versículos, este tem 38. Acho que é 21, Obadias. Este livro foi escrito para o povo de Judá depois do exílio. E para estimular o povo a voltar a reconstruir o templo. Ok? Por isso é que eu pus ali o templo e eles a tentarem reconstruir. Ok? Sofonias foi a ameaça de um castigo certo. Fechou a porta e a porta foi uma desgraça, foi Babilónia. Mas termina bem. Isto vai ser tudo destruído, mas no final, no reino, as coisas vão ficar outra vez fantásticas e Deus vai reinar e vai se alegar em vocês, como vocês já viram. Ageu, o povo entretanto regressa. E começam a reconstruir o templo e Ageu dá-lhes gás para eles continuarem. 50 mil tinham regressado com Zorobabel da Babilónia. Há quem diga que havia na altura 1 milhão de judeus na Babilónia, passado do exílio. E regressaram 50 mil no primeiro exílio. Houve 3 exílios de Judá para a Babilónia, e já falei nisto, e houve 3 exílios da Babilónia para Judá, 3 faces. A primeira foi 50 mil, por Zorobabel, com o objetivo de começar a reconstruir o templo. E em 536 a.C., eles colocaram os fundamentos do templo, mas depois pararam a obra. Começaram a ser perturbados por povos à sua volta. Leiam Esdras e Neemias e vão perceber isso. Até o rei Ciro, que tinha decretado o regresso, tinha já morrido. E o seu sucessor não tinha nenhum particular interesse pelos judeus, até então. Então o povo, perante as dificuldades, depois de ter começado a pôr as fundações, desiste. E deixa de continuar a tratar dos interesses de Deus. E começam a tratar dos seus interesses, das suas casas, das suas vidas. E começaram-se a habituar a cultuar a Deus num espaço inacabado. É curioso, começaram-se a habituar a cultuar a Deus num templo em ruínas, só com as fundações. Imaginem uma casa. Imaginem esta casa. E a gente começar a habituar-nos a fazer a ceia do Senhor e fazer os cultos com a casa a ser telhado. No princípio a gente achava mal, mas depois habituamos.
E já que está assim há tanto tempo, a gente continua a fazer. Então, não precisamos de telhado, temos aqui, a gente protege aqui, não sei o quê. Estão a ver? Não é estranho? Até que em 520 a.C. as coisas mudam. Através da mensagem do Ageu. Ok? E o povo volta à reconstrução do templo por intervenção de 4 pessoas. Zorobabel, que é o líder cívico. Josué, que era o sumo sacerdote, que é o líder espiritual. E 2 profetas, Ageu e Zacarias. O Zacarias falarei depois. Não vou falar sobre o Zacarias hoje. Então vejam o versículo 1. No ano segundo do rei Dário, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, o tal líder cívico dos 50.000 que tinham regressado, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadak, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Tinham passado 16 anos, desde que os fundamentos tinham sido colocados. Eles pararam a obra, durante 16 anos. Versículo 3. Veio, pois, a palavra do Senhor, pelo ministério do profeta Ageu, dizendo... É como se de repente Deus mandasse uma ordem de toque a toda a gente. É para vós tempo de habitar nas vossas casas estocadas, e esta casa há de ficar deserta. Sabem? Imagina Ageu. Andam vocês a fazer o upgrade da vossa cozinha, a tratar dos vossos anexos, a pintar a casa, a comprar LCDs do tamanho de ecrãs de estádios de futebol, e a casa do Senhor continua por acabar. Estão a ver? Em linguagem corrente era mais ou menos isso. Mas o povo apresentava desculpas. Olhem, há um evangelista, que é o Billy Sunday, que eu gosto muito, já li alguns livros sobre ele, e ele dizia sobre as desculpas o seguinte: a desculpa é o argumento, é a pele do argumento cheio de mentira. A desculpa é a pele do argumento cheio de mentira. E, portanto, qual é a nossa desculpa nós não servimos a Deus? Qual é a pele do argumento cheio de mentira que nós usamos para não servir a Deus? Qual é a pele? A pele, porque os outros não veem isso. Nós é que sabemos. Do argumento cheio de mentira que nós usamos para não servir a Deus. Percebamos que quando nós não o fazemos, não é Deus que perde. Nós é que perdemos. E agora vamos ler isso, para que a gente não se esqueça nunca. Versículo 6. Semeais muito e recolheis pouco. Eles pensavam que estavam a fazer uma grande sementeira. Comeis, mas não vos fartais. Olha, pelos vistos, eles estavam satisfeitos. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, ele recebe salário num saco furado. Então não estavam melhor? Pelos vistos, não. Versículo 10. Por isto, retém os céus o seu orvalho, a terra retém os seus frutos. Até Deus, é como se Deus cortasse, até a nível da agricultura, que é o mantimento, Deus cortasse o mantimento. Estavam melhor? Não. 11. Fiz vir seca sobre a terra, sobre os montes, sobre o trigo, sobre o mosto, sobre o azeite, etc. Quando corremos atrás do nosso interesse, nunca se esqueçam isso, quando corremos atrás do nosso interesse e esquecemos o interesse de Deus, Deus retém bênçãos que nos são destinadas. Quando corremos atrás do nosso interesse e esquecemos Deus, Deus trava bênçãos que tinha para nós, mas já não nos dá. Põe em stand-by. Pausa. Então vais bater. Vou esperar que tu batas na parede. E quando tu bates na parede, vais voltar aqui. E eu ponho outra vez play. As bênçãos que são para nós, Deus põe pausa. Só quando a gente acorda é que Ele põe play e continua a música a tocar. Ok? E este princípio é um princípio eterno. Quando corremos atrás do nosso interesse, Deus põe pausa nas bênçãos que são para nós. O que é que fez... Estou a acabar, atenção. O que é que fez o povo mudar? Bem, versículo 12. Então ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadak, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor. Olha, foi a voz do Senhor. Foi a mensagem de Ageu. É a palavra de Deus. O que aconteceu? E as palavras do profeta Ageu, como o Senhor, seu Deus, o tinha enviado. Sabem, isto tinha pano para mangas. É que eles ouviram não só a voz de Deus, mas a voz de Deus tal como Deus a enviou. É que muitos sítios pregam a suposta voz de Deus, mas não é a voz de Deus que Deus envia. E essa voz de Deus que Deus não envia, não gera transformação. O que gera transformação é a voz de Deus dita de forma corretamente, tal como Deus envia. E por aqui vemos a importância também de dividir as Escrituras. Eu não tenho tempo para falar sobre isto é um voo, mas eu tinha que falar. Como o Senhor Deus o tinha enviado, e o que aconteceu? E temeu o povo. Estão a ver? Temer é reconhecer que Deus é soberano.
Mas foi a palavra de Deus que fez isso nos corações. Foi a palavra de Deus. Há aqui uma frase neste livro que ocorre 4 vezes, que está no versículo 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Aparece 4 vezes. Aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Era um bom tema de uma mensagem. Isto depois das árvores, pode ser que um dia pense nisto. Mas, o que é que significa isto? Considerar os nossos caminhos. De forma prática. Olhemos para as nossas escolhas. Olhemos para as nossas prioridades. Olhemos para os nossos sonhos. Olhemos para os nossos trajetos. E coloquemos perante o crivo de Deus. E ao crivo da sua palavra. E percebamos se passam no crivo. Peguemos nos nossos escolhas, prioridades, sonhos e trajetos, coloquemos-nos à luz das Escrituras e esperemos e vejamos se passa. Isso é considerar os nossos caminhos. Ok? E o que se passou é que a palavra de Deus fez-los considerarem os seus caminhos. E o povo passou a temer. Ok? Quando nos arrependemos e voltamos a dar valor à palavra de Deus, nós colocamos sob o temor de Deus. E o que é que Deus faz assim? Mas o templo ficou construído logo? Não. A gente não tem que se preocupar com o templo. A gente tem que se preocupar em temer a Deus. E o resto Deus faz. Sabe o que diz a palavra de Deus no versículo 14? E o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, e o espírito de Josué, e o resto de todo o povo. Levantou o espírito de toda a gente. Ou seja, Deus capacitou. Deus deu a força. Mas Deus só deu a força depois do povo temer. A gente tem que se preocupar com o fazer. O fazer é com Deus. A gente tem que se preocupar em temer. A força que não está sob o nosso alcance, Deus dá. Deus capacita. É o que Deus diz em Filipenses 2,13, porque Deus é o que opera em vós o querer e o efetuar. A gente tem que se preocupar com o efetuar, a gente tem que se preocupar em temer. A gente tem que se preocupar em considerar os nossos caminhos e em temer e dar valor a isto. E depois, Deus dá o espírito, o efetuar, o poder para que o templo seja reerguido, porque é a obra que Deus faz. Estão a ver? Versículo, deve ser o 2,3, deixa-me ver. Exatamente. Quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é esta como nada aos vossos olhos comparada com aquela? Havia alguns que estavam com saudosismo, já falámos sobre isso, que choravam, uns gritavam, outros choravam, uns de alegria, outros tristes, não é nada. E nunca estavam satisfeitos com o que tinham. O que interessa é o que nos espera, não o que ficou para trás, irmãos. Isto aplica-se a tudo na vida. E a prova disso é o versículo 9, em que Deus depois diz, depois da palavra dizer isto, olhem, não olhem para o que está para trás, ele aponta para a frente, versículo 9. A glória desta última casa será maior do que a primeira. Irmãos, a gente tem que olhar para o futuro para ter esperança. Porque a nossa passagem nesta vida é muito curta. Nós daqui a um tempo estamos no outro lado. E a glória que nos espera é muito maior do que a gente tem aqui. E é isso que temos de nos agarrar. Ok? Lemos depois nos versículos seguintes, eu estou mesmo a terminar, um minuto. Lemos nos versículos seguintes que o povo tinha o templo novo até, mas as suas ofertas ainda não eram impuras. Sabem porquê? Porque o seu coração ainda era impuro, havia pecado não confessado. Eu não vou ler as passagens. E Deus diz, atenção, vocês agora têm o templo, aparentemente está tudo bem, mas o problema nunca esteve no templo, o problema nunca esteve nas paredes, o problema sempre esteve no coração. Vocês achavam que por faltar o templo, ou melhor, vocês achavam que o vosso problema era não ter o templo erigido? Isto é interessante, atenção. O problema do povo não era a falta de templo. O problema do povo sempre foi coração impuro. E é curioso que mesmo com o templo construído, Deus aponta ao facto, mais à frente aqui, que eles continuavam com corações impuros. Porquê? Porque Deus nunca separa a adoração do adorador. E eles continuavam a adorar, mas aquilo tinha passado já o temor. E isto explica-nos outra coisa. O temor a Deus tem que ser cultivado constantemente. Houve uma altura que eles caíram na real. E Deus capacitou. Mas isto temos que ir na real todos os dias. Porque se caímos na real só 1-2 dias, o coração volta a ficar impuro e Deus tem que fazer envios outra vez e tem que pôr em pausa nas bênçãos. Estão a ver as bênçãos? Isto é uma forma um bocado egoísta de pensar a fé. Eu não devia dizer isto, mas pronto. Mas também acontece. Há bênçãos que nos estão destinadas e não vêm porque Deus põe em pausa. Ok? E devemos pensar nisso, que Deus nunca separa a adoração do adorador. E que o Senhor nos abençoe.